digo aos jovens: será que os jovens atendem de virem sentar-se aqui perto de mim? Fiquem do lado, não, fiquem aqui pertinho. Eu vou embora hoje, amanhã vocês já não me veem. Que hora a gente sai amanhã? 5h30 da manhã. Eu vou levantar às 5 da manhã para ir embora. Para meu galho hoje, senta pertinho. Hoje a minha companheira, a Júlia, não cantou. Pensei que ela fosse louvar agora de manhã. Fiquei esperando para ver que hino bonito que a irmã Ana Júlia ia usar para adorar o nosso Deus. Glória a Deus! Hoje certamente ela canta. Deus quiser. Aí, nossos jovens, bem pertinhos, nossos moços aqui, as moças, que maravilha. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Está aí o palavra que deu origem ao Salmo de número 51. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos aí, a partir do verso 1. Vou esperar todos vocês abrirem. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: naquela primavera, época em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e todo o exército israelita fossem atacar aos inimigos. Eles venceram os amonitas, cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço. De onde estava, ele contemplou uma mulher muito bonita tomando banho, e aí mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e ficou sabendo que ela era Batseba, filha de Eliã, casada com Urias, o heteu. Davi, encantado, mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la, e eles a trouxeram ao rei, e Davi teve relações sexuais com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu rito mensal de purificação menstrual, e retornou para sua casa, descobrindo que logo estava grávida, e mandou um recado a Davi contando isso. Davi então mandou uma mensagem a Joabe: mande Urias o heteu vir falar comigo. Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou se as tropas estavam bem e como ia a guerra, e Urias disse ao rei. Depois disso, Davi disse a Urias: vá agora para sua casa, descanse um pouco. E Urias saiu e mandou levar um presente até a casa dele. Mas Urias não retornou para o seu lar. Ao invés disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não havia retornado para casa, mandou perguntar-lhe: você acaba de voltar da guerra, depois de haver ficado fora tanto tempo, por que é que não vai para sua casa? E Urias respondeu: os homens do meu rei, de Israel e de Judá, estão longe, na frente da batalha, e a arca do Senhor está com eles. O meu comandante Joabe e os oficiais estão acampados ao ar livre. Como é que eu poderia comer, beber e divertir-se com a minha mulher? Juro por tudo quanto é sagrado, que jamais faria algo assim. Então disse Davi a ele: permaneça por aqui e amanhã você retorna. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi então convidou-o para jantar, fez com que ele ficasse bêbado, e mesmo assim Urias não voltou para sua casa aquela noite, mas dormiu ao relento no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou através de Urias. Davi escreveu assim:
coloque Urias na linha da frente da batalha, onde a luta é mais pesada, depois deixe-o sozinho para que ele seja morto. Foi este o trauma, o evento de pecado que provocou posteriormente a confissão de que temos falado todos estes dias, registrada no Salmo 51. Nesta manhã nós vamos analisar alguns dos eventos, dos problemas, dos fatores que fizeram com que Davi, o rei Davi, viesse a cometer estes dois atos tão infames, um adultério e um assassinato. Havia algumas coisas na história que acabamos de ler no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, alguns fatores que estavam ao redor de Davi, pelos quais Davi se permitiu influenciar. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque esses fatores estão ao nosso redor também, aonde quer que nós estejamos. Seria um engano nosso vir a pensar que não estamos sujeitos aos mesmos pecados que Davi cometeu. É claro que quando falamos desses dois pecados, uma traição e um assassinato, talvez você pense assim, mas matar não, que isso, eu creio que não. Mas no adultério, a gente acaba achando neste caso um erro um pouco menor, não é? Ou de consequências sociais menores. Mas você sabe que isso é um problema nosso. Se nós colocássemos aqui o assassinato e o adultério, pensaríamos, o adultério destes dois é um pecado menos grave. Se eu lhe dissesse o adultério e uma mentira, você pensaria, a mentira é um pecado menos grave. Se eu dissesse a mentira e a inveja, você diria, a inveja é um pecado menos grave. Mas sabe por que isso? Porque nós temos o costume de utilizar a nossa regra de convívio social para mesurar os pecados, quando na verdade o que nós aprendemos pela palavra de Deus é que pecado é pecado. Ainda que algum pecado tenha efeito social menor e alguns pecadilhos sejam socialmente aceitáveis e até recomendáveis, veja só que ética distorcida é essa. Costuma-se dizer que para que o convívio entre as pessoas seja minimamente aceitável, nós devemos entender e até praticar que aquelas mentirinhas sociais moderam a relação entre nós, como quando você não quer atender um telefone, manda dizer que não está, quando na verdade está, e aquilo é mentira. Mas aí você pensa, se eu disser assim, diz que eu não quero falar com essa pessoa, a pessoa vai se chatear, vai ofender, é melhor dizer que eu não estou. É uma mentirinha cujo efeito social vai ser quase nulo diante da verdade, e a verdade seria assumir que você não quer falar com alguém. Isso é porque nós temos uma régua interna que nos faz escolher os pecados assim e dimensionar o estrago do pecado pelo seu efeito social e não pelo seu efeito espiritual. Então eu quero que você esqueça isso a partir de agora. Pecado é pecado. Quando estava na escola dominical, como criancinha, as professoras nos ensinavam um corinho que dizia assim: pecado, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Tem tamanho, tem que o pecado afasta o homem de Deus. Mas aqui no caso de Davi, eu quero chamar a sua atenção, não de fato para o evento do assassinato, porque eu quero crer que não tem nenhum serial killer aqui, amém? Nenhum sociopata, nenhum psicopata. Nós não vamos ser surpreendidos pela notícia que lá no seu quarto tem uma foto do conjunto jovem com vários rostos circulados assim, né? Não vamos falar apenas do problema da sexualidade, porque eu não estou vendo ninguém com cara de assassino. Vamos notar o seguinte: a sexualidade foi algo que envolveu Davi de maneira errada neste episódio. Mas eu não quero que você saia daqui com a impressão de que a sexualidade é nela mesma um problema, porque não é. A sexualidade é uma dádiva de Deus.
Desde o início da história humana, desde o primeiro instante em que o ser humano foi criado pelo Senhor Deus, naquele momento, Deus já estabelecera os parâmetros para a sexualidade. Eu vou ler aqui alguns versículos, não precisa ter aliás, eu quero que vocês leiam. Vamos fazer o seguinte: este moço aqui bonito, com terno, gravata, abre para mim Gênesis capítulo 1, verso 26. Faça-me essa gentileza, meu irmão. Cadê a Ana Júlia? Mas você está aí longe. Abre, por favor, minha filha, ainda no livro do Gênesis, o capítulo 2, o versículo 18. Encontrou? Por favor, pode ler. Gênesis 1, 26. Isso, 1,26. Ótimo. Irmã Ana Júlia, o capítulo 2 do livro de Gênesis, o verso 18. Obrigado, meu filho, pode sentar-se. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma agricultura que esteja bom diante dele. Muito bem, agora, minha irmã, ainda nesse capítulo, o verso 24, por favor. Gênesis 2, verso 24. Irmão, se o celular for para mim, é isso que eu estou pregando, tá? Então deixará o Faraó seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Muito bem. Diante da leitura desses 3 versículos aí, o que foi que ficou estabelecido? Primeiro, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, fato. Mas Deus estabeleceu na criação do ser humano a existência de 2 gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. E a existência destes 2 gêneros é para que o gênero masculino, no momento oportuno do viver, venha unir-se ao gênero feminino, e isso dê origem a uma nova parte da sociedade, a uma nova família, pelos vínculos do matrimônio e pela consolidação do matrimônio através das relações sexuais. Porque sim, é importante que nós tenhamos algo em mente esta manhã, para que esse estudo produza efeito nos nossos corações, que o matrimônio é consolidado diante de Deus a partir do momento em que o noivo une-se à sua noiva pela relação sexual. Não é simplesmente o fato de o pastor proferir aqui: eu vos declaro marido e mulher, que une aquele homem e aquela mulher. O que une um homem e uma mulher é a relação sexual. É naquele momento que ambos passam a ser contados como uma só carne. É por isso que Paulo adverte da seguinte maneira: que até o homem, quando se deita com uma meretriz, passa a ser com ela uma só carne. Notaram bem? A seriedade da sexualidade diante do nosso santo Deus. E Davi não aparecia nesse momento perceber a grande importância da questão sexual, porque ele se deixa levar pelo encantamento físico da mulher chamada Betseba. Mas então, falando da sexualidade, fica isso em nossa mente, que a sexualidade é um problema, que a sexualidade é algo a ser reprimido, que a sexualidade é algo que nós devemos fingir que não existe. É o contrário disso. Ela existe, ela é uma bênção de Deus, e a partir do momento em que você tentar ignorar os reclames de sua sexualidade, ao invés de tentar subjugar a sua sexualidade
conforme a palavra de Deus, a sexualidade se torna um problema. Ela se torna um problema quando nós fechamos os olhos aos riscos sexuais que nos envolvem, que estão ao redor de nós. Agora, quando nós abrimos os nossos olhos para a realidade da questão sexual, sobretudo na faixa etária em questão dos nossos jovens, a sexualidade deixa de ser um problema para tornar-se uma virtude e uma bênção, desde que no tempo e nas condições recomendadas pela palavra de Deus. Assim, irmão, a sexualidade é uma virtude. Mas por que é que Davi se deixou enredar pela armadilha da sexualidade naquele momento? Porque Davi tinha outros problemas que fizeram com que a questão sexual tornasse um perigo para ele. Vejam os problemas do rei Davi. Primeiro, ele estava em casa quando deveria ter saído à guerra. Ócio. Segundo, ele, quando traz Urias, o heteu, de volta para casa, recebe uma lição de moral daquele soldado. O soldado diz assim: os outros companheiros, os comandantes e a arca do Senhor estão dormindo a céu aberto. Por que é que eu vou para minha casa? Mas na cabeça de Davi aquilo era muito normal. Então, além do ócio, Davi estava tendo um acesso de egoísmo. Terceira coisa, quando Davi estava transitando ali pelo seu palácio e vê Batseba tomando banho, até hoje eu não entendo muito bem, irmão, como é que ele viu aquela mulher se banhar. Eu não sei de ninguém que toma banho no ar livre, né? Então, é uma questão a ser solucionada pela arquitetura daquele lugar, do palácio da casa de Urias. Mas ele viu. E ele desejou e mandou ir buscar. E quando ele, depois disso, quase um ano depois, é confrontado por Natã diz assim para ele, repetindo palavras de Deus: Davi, se o teu problema era mulher, se você achava que as mulheres que você tinha eram poucas, era só pedir e Deus te daria mais. Sabe qual era o problema de Davi? Insatisfação. Ele poderia ter mandado chamar qualquer uma das suas muitas esposas, que Salomão aprendeu a ter muitas mulheres, como exemplo de seu pai Davi. Mas ele quis aquela lá, e quis naquela hora, além da insatisfação, impaciência. Então veja: ócio, egoísmo, insatisfação, impaciência. Davi estava num acesso de desmando pessoal. Se você reúne todos estes fatores, a questão da sexualidade, sobretudo na juventude, torna-se de fato um grande problema. Então, sobre o ócio, sobre a impaciência, a respeito do egoísmo, dos desmandos, é que nós vamos falar a partir de agora. Porque se o seu coração é um coração quebrantado na presença de Deus, isto não pode ser para você uma armadilha. Não pode. Você precisa vencer estas coisas. Então nós trazemos aqui hoje para os nossos jovens em especial, mas de maneira geral a toda a igreja, algumas orientações que podem nos livrar dos acessos das tentações morais e sexuais. E aí alguém podia dizer, né? Ah, meu irmão, mas eu já estou assim com uma certa idade, questão sexual para mim não é mais uma tentação, né, irmão? Se eu fosse tentado sexualmente na idade que eu estou, era quase uma bênção, era motivo de testemunho, né? Pois é, mas eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de João, capítulo de número 8. Quando trouxeram diante do Senhor Jesus Cristo uma mulher surpreendida no próprio ato do adultério. Evidentemente que ninguém adultera sozinho, algum homem estava com ela lá, mas esse homem não entra na história. E o Senhor Jesus, diante dos acusadores daquela mulher, diz o seguinte: quem aqui não tiver pecados, pode tacar a primeira pedra, depois está liberado o apedrejamento. E a palavra de Deus nos diz que a partir daquele momento, começaram a sair de diante de Cristo, todos, a começar pelos mais velhos. Pecado não tem idade.
Amém? Amém. Então vamos lá. Conselhos para que você não seja enredado. Primeiro, a questão do ócio. A sexualidade se torna um problema na vida dos jovens desocupados. Irmãos, o Senhor Deus, quando nos criou, colocou em nós o instinto sexual. Não vá pensar que o instinto sexual é uma maldição. Ele é um problema quando ele está fora do controle da palavra de Deus pela ação do Espírito Santo. E uma das maneiras de trazermos os nossos corpos mortificados quanto à questão do desejo sexual aflorado em momento e em ocasião inoportuna é que nós não estamos colocando jejum, oração, atividades e disciplinas espirituais em nossa vida na medida daquilo que nós precisamos. E além de não ocuparmos o nosso tempo com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, com as disciplinas espirituais, estamos também cometendo o erro do ócio. Há um livrinho, irmãos, não é tão recente, um livrinho já de uma certa data, chamado O Ócio Criativo. Não sei se alguns irmãos aqui já viram, o senhor já deve ter lido, outros irmãos leram também. O ócio criativo. Irmão, ócio nunca é criativo. Eu entendo qual é a proposta do livro, mas vamos colocar as coisas aqui em pratos limpos. Ócio é danoso. O que é o ócio? É você ficar com todo o seu tempo disponível apenas para um pouco mais para bocejar, um pouco mais para castanejar, um pouco mais para dormir. Isso é ócio. E quando nós estamos ociosos, é um momento em que estamos muito vulneráveis às tentações, às influências do pecado, às sugestões do mal, a tudo que Satanás quer que nós pratiquemos, contrariando os princípios da santidade e da vida cristã. E o que nós não podemos fazer é manter em nossa vida privilégios ao ócio. Então, quando eu chamei os jovens a que sentassem aqui pertinho de mim, é para que eu pudesse dizer-lhes algumas coisas importantes, e uma destas é a seguinte: elimine da sua vida todo o momento de ociosidade. Jovem tem que ser produtivo. Durante os finais dos cultos aqui, eu peguei alguns jovens aí que vieram cumprimentar, tirar foto. A gente visita a igreja, bom, parece até que é artista, né? Ninguém quer tirar foto com a gente. E aí eu peguei alguns que vieram, pastor, eu quero tirar uma foto. E troquei algumas ideias, fiz algumas perguntas, perguntei se estavam estudando, se estavam fazendo faculdade, se estavam se preparando. Graças a Deus, todos eles tinham pelo menos objetivos. E isso já é um bom começo. Então você precisa transformar o ócio em produtividade. Às vezes eu converso com alguns jovens e pergunto a eles: o que vocês vão fazer na faculdade? Que faculdade vocês vão fazer? Prova para que universidade vocês vão prestar? E eu fico vendo, irmão, que os jovens às vezes estão sem perspectiva e sem credibilidade neles mesmos. Converso com alguns jovens e eles dizem assim para mim: estou terminando aí o ensino médio, pastor, e eu vou fazer vestibular. Para onde, meu irmão? Para a faculdade em Anhanguera. Com todo respeito, carinho e amor a quem faz faculdade em Anhanguera, tem duas universidades públicas, irmãos, aqui em Dourados, uma federal, outra estadual. Você não vai nem tentar a universidade pública, já vai logo para Anhanguera. Na Anhanguera fez vestibular, passou. Eu tenho uma coisa para te dizer: o nosso Deus tem para você as melhores vagas, as melhores oportunidades, os melhores empregos. Ele tem para você as classificações de topo de lista de vestibular, e ele faz milagres, só não faz absurdos. Então não adianta você dizer: vou lá, vou prestar a prova sem haver estudado e vou passar. Isso Deus não faz. Não, porque o nome disso é absurdo. Agora, milagre Ele faz, é transformar o pouco tempo que você teria de estudo, ou transformar o pouco dinheiro que você tem em condições de um estudo produtivo, ou em condições de pagar um cursinho pré-vestibular. Agora, seja qual for o teu esforço, ou individual, ou
particular, se você se dedicar, Deus coloca você lá na universidade pública. Aí a gente fica olhando, só passam os ímpios na universidade pública. Quando um dos nossos jovens passa para a universidade federal, tem que vir aqui dar um culto em ação de graça. Não que isso não mereça um culto, mas a gente dá o culto porque isso não é um fato rotineiro. Olha, irmão, passou para a Universidade Federal, você passaria também se tivesse estudado. Ele tem uma bênção para contar porque ele se esforçou, porque ela se esforçou, e os nossos jovens não estão tendo em sua própria existência credibilidade. E eu tenho uma coisa para dizer a vocês: daqui de onde estou, eu vejo moços e moças com perspectivas de um futuro brilhante, mas você precisa prospectar este futuro. Chega de ócio, chega de Facebook, chega de televisão. Olha, ontem quando eu cheguei lá no hotel, aí eu entrei no Facebook, conversei com a minha esposa, perguntei como estavam as coisas. Todo intervalo que eu tenho é uma ferramenta, eu troco mensagens com ela, falo, e a gente nem gasta o telefone, né? É uma maravilha. Agora, terminou essa atividade, terminou o tempo de Facebook, acabou. É para dar uma olhada, ver como é que estão as coisas. Não é para você ficar horas e horas na frente do computador. É algo que está causando um estrago social tremendo. O brasileiro é o cidadão mundial que mais tempo perde no Facebook. É por isso, irmão, que você vê os asiáticos entrando nas melhores universidades mundiais, porque essa turma estuda. Um irmãozinho lá da igreja falou para mim assim: mas irmão Cunha, não adianta, qualquer coisa que eu julgo fazer melhor, sempre tem um garoto lá na Ásia de 8 anos de idade que vai fazer muito melhor do que eu. É porque eles se dedicam, irmão. De fato, os melhores pianistas da nova geração estão na Ásia, não estão nas Américas ou na Europa. Os melhores futuros matemáticos estão na Ásia, não estão no Brasil. Os melhores futuros pensadores das ciências humanas estão lá, não estão aqui. Sabe por quê? Porque na Coreia do Sul, se você parar, chegar da sua casa e ir para a internet, ficar perdendo tempo, você sofre bullying dos seus amigos, que vão rir de você porque você não estuda. No Japão, um jovem que reprova de ano chega na frente dos pais e comete harakiri, pega um saco e enfia na barriga: pai, eu repeti de ano. Coitado, nem morreu, podia tentar de novo, né? Ia passar no ano seguinte, mas ele prefere se suicidar. Não precisa fazer isso, não precisa, mas você precisa estudar. Que conversa é essa de jovens crentes que deveriam ser produtivos, que deveriam crer na bênção do Senhor, que é a única que enriquece e não acrescenta dores, e se estudar, se esmerar, se dedicar para serem os melhores, para serem os melhores. Com respeito à minha idade do coronel, mas o pastor Costa Júnior, na geração dele, era uma exceção. Poucos jovens crentes conseguiram entrar na escola de cadete na geração do senhor. Hoje, graças a Deus, há mais, mas estes mais que há, em comparação a todos os outros que não são crentes, irmão, é uma parcela mínima. O que há com vocês? Vocês são menos inteligentes do que os filhos das trevas? Deus deu a vocês, crentes, menos neurônios do que deu aos outros? Não. Então a diferença está no quê? No esforço. Todo o seu esforço no Senhor vai prosperar. Todo o seu esforço no Senhor vai ser recompensado. Você precisa buscar os melhores lugares. Você não vai se entregar ao ócio, você não vai se entregar à preguiça, você não vai se entregar ao desânimo. Quando Davi estava lá no palácio dele, ocioso, desanimado, sem nada para fazer, caiu em tentação. Caiu em tentação. Eu quero ver aqui, e certamente as notícias chegarão lá em Campinas, pelo bom relacionamento que fizemos aqui com o pastor Marcos, com o irmão Eli, com a aceitação que a idade e a fraidade tem nessa igreja. Então eu sei que por isso eu ouvirei lá
as boas notícias a respeito de vocês, que os jovens aqui estão passando para medicina, veterinária, direito, e nas universidades públicas, nas universidades federais, nas universidades estaduais. Antes de você tentar o Unigrama, você vai fazer a universidade, vai lá e se esforça. Jesus coloca você lá. Amém? Eu creio nisso. Segundo conselho, não comece o que não pode ser terminado. Isso aí para a questão da sexualidade, tanto para os solteiros quanto para os casados, é algo que não pode ser esquecido. Você que está namorando, noivando ou está querendo namorar, note bem isso: não comece aquilo que não pode ser terminado. Nós estamos falando aqui sobre algo que é a prática da lascívia. Foi o que Davi começou. Davi disse assim: vai lá e chama aquela mulher aqui para eu falar com ela. Davi não queria falar com ela. Davi queria outra coisa, e a outra coisa que ele queria, ele conseguiu. Agora, onde já se viu um homem casado, um monte de mulher, chamar outra mulher casada para ter uma conversa reservada os dois? Essa história não podia nem ter começado. Se não podia ter começado, não deve ser feito. Não comece aquilo que não pode ser terminado. Tem coisa que não faz parte da rotina do namoro de crente. Tem coisa que não faz parte. Então, jovem, para falar com todas as letras, colocar a mão debaixo da roupa da moça, ou a moça fazer carinho sobre roupas do rapaz, não pode. Não pode certos abraços, não pode certos amassos, certos contatos físicos prolongados, porque você não vai poder levar essa situação até a consumação dela sem que haja consequências terríveis para você. Não pode ser feito, não pode ser conversado. É assim que funciona. É desse jeito que a coisa se dá. E quando o casal de namorados começa a tentar de alguma forma satisfazer algum tipo de vontade ou desejo não adequada para aquele momento, este casal vai se entregando a algo chamado lascívia. O que é lascívia? Lascívia é a tentativa de satisfazer de forma ilícita algum tipo de desejo ou impulso sexual. Só que há um problema na lascívia: a lascívia não satisfaz. O jovem, quando está no meio do namoro, talvez ele tenha, queira, sinta, porque é normal, o seu corpo funciona assim, a vontade de avançar até a consumação do ato sexual, mas você não casou, você não pode, e não existe nenhuma outra maneira pela qual você possa satisfazer essa vontade. Nenhum subterfúgio vai dar a você mínimo de satisfação deste interesse sexual, porque naquela hora não é para ter isso. Mas se houver qualquer tentativa disso, inicia-se um processo de lascívia. Um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã. Aí amanhã diz para a moça: vamos para um lugar para ficar assim mais reservado para a gente conversar. Conversa de rei Davi, minha filha. Empurra esse camarada para longe de você, porque ele não te merece. Não vou aqui julgar, criticar, nem vou perder tempo pensando em Betseba. Mas o que tinha na cabeça dessa mulher? Não percebeu, não entendeu, não viu o que estava acontecendo? Era tão pudica assim, tão inocente? Não creio, eu não creio. Que ingenuidade é essa? Moça, será que você não percebe quando namorar, ou quando alguém que quer namorar você, olha para você com más intenções? Tem que perceber. Você tem que fazer a seguinte oração, a mesma oração que o profeta fez pelo moço, quando ele estava desesperado, dizendo: meu Senhor, todos os exércitos vêm contra nós. E o profeta falou assim: Senhor, abre os olhos ao mancebo. A mesma oração: Deus, abre os meus olhos para eu ver aonde está o perigo. Aquilo que não pode ser começado, ou melhor, não pode ser terminado,
não pode ser começado. Não comece aquilo que você não pode concluir. Não comece. Namoro tem limite. Noivado também tem. Eu te digo uma coisa: os limites do noivado têm que ser mais estreitos do que os limites do namoro. Você já está namorando há tempo demais, já conhece essa moça e esse rapaz há muito tempo. Vocês já podem ter estabelecido algum tipo de prática viciosa no seu namoro, e no noivado as pessoas acham que tem um pouco mais de liberdade. Aí mesmo é que não tem. Tem que restringir mesmo, que é para não perder a bênção no finalzinho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não vá perder, moça, a sua pureza, a sua beleza, a sua virgindade. Rapaz, não vá perder a sua castidade por causa de alguns minutinhos de falsa alegria. Isso vai roubar a beleza do seu casamento. Sabe o que acontece com o moço ou moça que se entrega à prática sexual, ainda que não à própria consumação do sexo, mas apenas aos atos sexuais que não são permitidos aos solteiros? Quando estes se casam, vão passar o resto das suas vidas à sombra das lembranças das práticas sexuais passadas. Aí o que vai acontecer com esse rapaz que tinha uma vida de devassidão durante a solteirice? Quando ele se casar, irmão, você não vai dormir direito. Você vai ficar olhando para a moça pensando assim: será que ela também fez de errado o que eu fiz? Será que ela fez com quem? Com quantos? Será que de todos aqueles com quem ela esteve, pelo menos eu tive o privilégio de ser o melhor, o mais eficiente? Já pensou passar um casamento inteiro assim, uma vida inteira assim, assombrado por lembranças? Ou a moça, será que ele fez o que eu fazia também? Será que as moças com quem ele esteve eram mais bonitas do que eu? Será que elas tratavam com mais desprendimento sexual do que eu? Aí vai se estabelecer, meus irmãos, uma sombra negra neste casamento, e vocês nunca terão paz e satisfação sexual, porque aquilo que foi praticado lá no momento da solteirice, com a pessoa com quem você se casou, ou com outros namoricos que você achou que devia ter, vão estar para sempre assombrando você. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Não pode ser começado, não pode ser terminado, então não comece. Não comece. Segundo conselho importante, a paixão passa quando a fome acaba. Este exemplo, inclusive, eu retirei não de Davi, mas do filho de Davi. Davi tinha um filho chamado Aminon, que era meio-irmão de uma moça muito bonita chamada Tamar. Essa história está no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Davi apronta no segundo livro de Samuel, capítulo 11. 2 capítulos depois já está o filho dele aprontando também. E Aminon olhou sua meia-irmã Tamar, e a Bíblia diz que ele começou a adoecer na sua paixão. Diz lá, você lê, depois você vai ver. Segundo Samuel, capítulo 13. Um dos amigos de Aminon chega para ele e fala assim: rapaz, você está magro, está pálido, está abatido, o que está acontecendo? Eu estou doente de amor, eu estou muito apaixonado. Igual quando dá mesmo paixonite aí na molecada, e logo o pai e a mãe sabem, porque aquele filho, irmão, adolescente, que comia um pratão deste tamanho, de repente perde a fome, está vivendo só de amor, só de amor, de sentimento, de paixão, de ilusão. Oh meu Deus, aquela moça, se eu não namorar com ela, nunca mais eu vou ser feliz. Pois é. Ou a moça também, não é? E vai ficando até mais magra, parece que está apaixonado, está ficando mais magrinho, mas é porque não comem, né? Estão igual a Aminon, e Aminon foi ficando doente de amor por Tamar. Aí, irmãos, Aminon arma uma cilada. O que ele faz? Eu vou chamar Tamar aqui na minha recâmara, vou dizer para ela que eu estou muito dodóizinho,
para ela trazer uma comida para mim, e a moça cai nesse lado. Ela chega lá na recâmara de Aminon, Tamar, trazendo um bolo que ela mesma fez. Olha a artimanha, olha a artimanha desse camarada tentando enredar essa moça. Ela coloca um pedaço de bolo num prato, traz para ele, e ele diz assim: eu vou comer só se for da sua mão, dá da minha boca, sai para lá, espírito nervoso, que coisa é essa? E a boba, irmão, achando assim: eu devo estar abafando, eu devo estar muito bonita, eu devo estar repleta de encantos, porque esse moço quer comer da minha mão. Minha jovem, minha filha, presta atenção, você só vai dar comida na boca de bebê ou de doente. Ou de doente. Como eu tenho certeza que você não quer namorar ninguém doente, não faça isso. Não faça isso. Há um galalau desse tamanho tentando enganar você. Se não for você, o meu amor, comece a olhar a intenção por trás disso. O pastor Costa Júnior disse aqui na hora que a gente estava explanando a lição de escola dominical, e está certo. Deus deu a você, moça, um dom que não deu para nós. A nossa mente cartesiana olha para você e diz assim: alvo. É assim que o moço olha para a moça: alvo. Agora você, moça, vai olhar e tentar descobrir intenções. O que esse camarada quer comigo de verdade? É por isso que os pais das moças perguntam para os rapazes que querem namorar as suas filhas: qual é a sua intenção com a minha filha? Porque se for só farra, pode ir embora. Pode ir embora. E meu irmão, minha irmã, pai e mãe, não tenha medo de interferir em namoro. Não tenha medo de interferir em namoro. Os filhos são seus para você cuidar deles para a glória de Deus. Se for preciso interferir, interfira. Meu pai fez eu acabar 3 namoros. 3. E louvado seja Deus pela vida dele. Chegava em casa e dizia assim: ai, quero namorar fulaninha. Não. Irmão ia me buscar na casa da moça se eu teimasse. Para não passar vergonha, eu parei de ir. Parei de ir. Mas ele foi usado por Deus, irmão. Porque namoro, bom, daqui a pouco eu digo que é namoro. Agora não, aguenta aí. Então a paixão acaba quando a fome passa. Quando Tamar foi chegando pertinho de Aminon não queria saber de bolo nada, irmão. Ele queria saber era da moça. Ele agarrou-a e tentou ter relações sexuais com ela forçadamente. Aí ela diz assim: não assim, meu irmão, não se faz assim entre os filhos de Israel. Peça ao nosso pai. Naquele tempo podia, né, irmão, casar com o irmão. Peça ao nosso pai para que ele me dê em casamento a você, mas por favor, não me desgrace. Aminon, meu irmão, faça de surdo. Ele estupra Tamar. Depois que ele consuma a relação sexual com ela, sabe o que ele faz? Ele diz aos seus servos: leva essa moça embora daqui, que eu estou com nojo dela. Lê lá e você vai ver. A Bíblia diz assim: e era maior a repulsa que sentia dela do que o amor que um dia tivera. É isso, moça, o que quer o rapaz mal intencionado com você. Ele não quer ter uma princesa em sua casa. Ele quer ter uma paixão passageira, apenas uma satisfação de um impulso sexual, exatamente como Davi, quando olhou a Betseba lá da varanda do seu palácio, disse assim: quero essa mulher, manda buscar agora. É algo que toma os homens pecadores de tal forma que eles não respeitam limites. Eles são capazes de qualquer coisa para tentar enganar você, moça. Eles vêm na igreja, vão aprender a cantar ainda a harpa. Tem uns descarados que vão até se batizar, até a hora que ele conseguir o que quer de você. Quando conseguir, ele vai embora. E você vai ficar triste, amargurada, havendo perdido o brilho da sua pureza. É sério isso. É sério. Queria eu dizer assim aos irmãos: não, irmão, aqui no Mato Grosso do Sul é diferente. É diferente. É uma cidade com 200 mil habitantes, não é uma megalópole. Tem pecador aqui não. A paixão passa quando a fome acaba.
Conselho número 3: aquilo que não pode ser feito em público, não pode ser feito. Olha o problema de Davi. Vai lá, traz a moça, traz essa aí que estava tomando banho, descobre quem é, coloca lá no meu quarto. Mas o rei não queria conversar? Conversa lá no gabinete onde se dá as audiências, na presença dos conselheiros, onde estão os copeiros do rei, onde estão os secretários. Porque se era só conversar, não tem problema. Mas o rei queria conversar? O rei queria era outro tipo de contato com ela. Não era contato verbal, era contato carnal. Então aquilo que não pode ser feito em público, não pode ser feito. Logo, meus irmãos, eu sinto muito você que é namorado, que é noivo, ou que está aí catando papel na ventania. Paciência, né? Tem uns que estão nesse jogo da solteirice ainda. Presta atenção: namorado não tem direito à privacidade. Namorado não tem direito à privacidade. Esse negócio de, meu amorzinho, vamos ali para um lugar para a gente conversar mais tranquilo. Vamos conversar, conversa em qualquer lugar. Na porta da igreja, na barraquinha do pastel, no shopping, no supermercado. Não é para conversar? Para conversar, senta e conversa. Para que ir para lugar mais reservado? Você não está fazendo prova de vestibular? Prova de vestibular é um lugar reservado. Você na sua cadeira, você não escuta um barulho na sala onde está sendo aplicada a prova do vestibular. Ali é só você e o papel. Agora, para conversar com a namorada, qualquer lugar não é conversa. Não, sim, mas eu quero ter uma conversa sentimental. Talvez eu chore. Que prova de amor você chorar em público, rapaz. Eu vou até emprestar o meu lenço para você. Pode chorar em público aonde você estiver. Namorado não tem direito à privacidade. Quando terminava o culto, a Ana e eu íamos para a casa dela, todo sábado, todo domingo, né? E lá na casa da Ana tinha um sofá que a gente apelidou de sofá da Vitória. Ficava de frente para a varanda, para a porta da sala da casa da Ana. E a gente sentava ali no sofá da Vitória. E o pai e a mãe da Ana sentavam lá dentro do sofá da Débora. E ficavam olhando para a gente. Ali a gente planejou o casamento, planejou o noivado, planejou o filho. A Ana já sabia a cor que ela ia pintar a parede da casa, a cozinha, não sei o quê, o azulejo, o móvel, o vestido de noiva. Tudo ali no sofá da Vitória, de frente do pai e da mãe da Ana. Mas irmão, eu nunca beijava. Rapidinho, né? Rapidinho. Namorado não tem direito à privacidade. Vamos lá, não tem lugar tranquilo para quem é solteiro. Quanto mais tranquilo o lugar, mais perigo, mais o diabo apronta. Olha a conversa de Davi, eu fico doido, meu irmão. Como é que essa mulher não percebeu? Quando foi entrando, passou pela porta do escritório, passou pela porta da copa, passou pelo lugar do refeitório. Quando viu, estava de cara para o quarto do rei. Entrou. Que conversa é essa que tem que ser dentro de quarto? Que conversa é essa que tem que ser dentro de um carro filmado, num estacionamento do shopping? Pula fora disso, moça. Pelo amor de Deus. O que é? Está dando indigência mental nas moças agora? Você não consegue reconhecer o perigo quando vê um? Meu Deus, você não pode sair sozinha. Tem que levar uma vela junto, não pode. Leva o irmão mais novo, leva um primo, um sobrinho chato, daqueles que não para de pedir coisa, e faz o camarada pagar tudo para essa criança. Se esse amor for de verdade, ele fica. Se não for, ele não te chama mais. E é isso, gente. Nós estamos perdendo a percepção do perigo. O Espírito Santo está gritando: moça, presta atenção, é uma armadilha. Aquilo que não pode ser feito em público não pode ser feito. Lembra de Betseba, lembra de Davi, que quase perdeu o seu reinado. Lembra das maldições que Deus fez cair sobre ele. Davi, você não vai morrer, mas a espada não vai se apartar mais da sua casa. Que Deus nos livre e tenha misericórdia da nossa existência. Não pode ser feito em público, então não pode ser feito. Não pode. Você não tem direito
direito à privacidade, noivo não tem direito à privacidade, namorado não tem direito à privacidade. Moço ou moça que não está namorando ou noivando também não pode ter direito à privacidade. Sabe por quê? Porque na hora que algum rapaz, minha filha, chegar assim para você com alguma palavra de lisonja, querendo dizer a você que tem algum interesse, não vai logo num lugar reservado para ver se de fato ele quer namorar com você, não, porque às vezes só quer ficar, só quer dar beijo, só quer dar abraço, não quer saber de namorar firme, não. Então teste este amor, seja como o IMET, Instituto de Pesquisas, de Medida, para ver a qualidade dos materiais. Teste a intenção desse camarada, testa, vê se ele realmente quer você por sua namorada, noiva e esposa, ou se ele quer só uma bagunça, só uma aventura com você, porque ficar não é coisa de crente, não é, sair não é coisa de crente. Mas irmão, se eu não ficar, como é que eu vou saber se é compatível ou não é? Meu irmão, fica tranquilo, a coisa funciona que é uma maravilha. Deus criou o sexo é perfeito no casamento, não tem que fazer nada antes para saber se vai funcionar. Todo mundo aqui é saudável, todo mundo aqui é saudável. Mas irmão, se eu não gostar, irmão, do beijo dele, vai gostar, beija dele. A gente beija até focinho de cachorro. Não vai dar um beijo no marido? Vai, relaxa. Não há isso de incompatibilidade sexual, não. Deus criou o homem para a mulher para o homem. Incompatibilidade sexual tem quando é um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher. Aí é homossexualismo e pecado. Levítico 18:21. Com o homem não te deitará como se fosse mulher, a abominação é diante do Senhor. Não tem como. Agora, homem com mulher, irmão, vai ser uma bênção. Espera a bênção. Espera a bênção. Você não precisa antecipar nada. Não pode ser feito em culto, então não pode ser feito. Significa que namorada pode fazer o quê? Andar de mão dada. Não, mas andar de mão dada é legal, gente. É gostoso. Aquela dança dos dedos dos enamorados, pega no mindinho, depois entrelaça o outro dedo, depois você finge assim que vai soltar a mão e dá aquela saudade, você pega de novo. Rapaz, no período que eu namorei, isso é com 18, né? Pois é, irmãos, parecendo o jovem Goethe nas suas paixões e aflições, que ficava naquele amor platônico pela sua amada. Pois é, irmão, não tem nada mais bonito que isso. E se você pula essa fase, depois não tem mais essa fase. Porque esse tipo de contato assim, apaixonado, leve, esta coisa de você ver tudo rosado, é o namoro. Se pulou essa fase, não é que isso acaba no casamento, mas é que o casamento, a fase é para outras coisas. Essa aí vai ficar restrita lá, aquele encantamento inicial do amor, dos primeiros momentos do amor. Aí pula isso, vai direto para o sexo. Nunca vai ter uma história bonita de romance para contar, de quando o moço tentava cortejar você, de quando ele aparecia na igreja e entregou um bilhetinho para você dizendo que te amava. Eu entreguei bilhetinho para a Ana, para dizer que gostava dela. Foi. Aí ela abriu assim na igreja. Rapaz, é assim que a gente ganha elas, rapaz. Quarto conselho. Você quer divertir-se? Não namore. Vá ao Beto Carreiro Corpo. Porque namoro não é divertido. Mas como não é, gente? Aí que está o engano. Tem um monte de moça querendo antecipar o período do namoro, porque ela pensa assim: eu tenho 16 anos. Puxa, 16 anos eu não namoro ainda. O que vai acontecer de mim, do alto dessa minha velhice, 16 anos, dessa minha solteirice crônica e aguda? Isaac se casou aos 40. 40, para que desesperar? Ai, meu docinho, né, irmão? Namoro tem julgo
peso, namoro tem responsabilidade. Namoro não é para passar tempo. Não é. Eu entendo isso, demorei para entender quando meu pai fez eu terminar lá o namoro, foi me buscar na casa da moça, fiquei bravo, mas depois eu comecei a perceber, namoro tem peso, tem jugo. Namoro é algo que envolve responsabilidade, porque quando você inicia um namoro, você inicia para noivar e casar. É assim que tem que ser. Mano, mas é o século 21, sim, e daí? O Cristo que eu sirvo não muda, a palavra que eu leio não passa. Namoro é para você constituir uma família. É claro que se o namoro começar, apesar da sua boa fé, e você perceber que aquilo é uma armadilha, bom, está namorando, você não casou, termina esse negócio, joga isso para lá. Agora, em linhas gerais, namoro é para você começar a caminhar em direção ao altar. Não é para passar tempo. Quando meu pai terminou um namoro lá que eu estava começando, eu fui entender que de fato o namoro é pesado. É pesado. Eu tinha uns 17, 18 anos, aí me encantei com uma mocinha lá da igreja. Bem que Ana não está aqui, né? Aí me encantei com uma mocinha lá da igreja, quis começar a namorar com ela. Logo no primeiro sábado, não tinha dado nem uma semana direito de namoro, ela falou assim para mim: eu quero ver você no sábado à tarde. Sábado à tarde. Sábado à tarde eu andava de bicicleta com os outros rapazes lá da igreja. Já começou, né? Aí eu peguei a minha bicicleta, pedalei até a casa dela, 25 minutos para ir. Mas fui, minha namorada queria me ver, né? No sábado à tarde. Cheguei lá, ela sai para fora da casa e disse assim: queria te ver, já vi, pode ir embora. E aí eu comecei a ver que namoro é um negócio pesado. Namoro tem jugo. Namoro tem peso emocional. Quando o camarada começa a namorar, presta atenção, meu filho, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa que você fazia por causa dessa moça. Ela vale a pena isso tudo aí? Eu gosto mais do PlayStation, FIFA Soccer, Call of Duty. Zé, irmão, você vai ter que abrir mão de tudo isso aí por causa do namoro. Sabe aquela bagunça, jovem, moço, você pode de moço, né? É quase uma arruaça que a gente faz quando a gente está na companhia dos outros rapazes. Você não parece nem um grupo, parece uma alcateia, né? Porque, irmão, fica olhando, junta isso, não passa com a idade, viu? Não passa. É só você ver assim um grupo de irmãos, homens, sozinhos, e você vê aquela risadalha, aquele negócio, não dá que o povo para de rir, começa a uivar. Pois é. Você vai ter que parar tudo isso, por causa dela. Ela vale isso aí, meu irmão, porque namoro tem jugo. Namoro tem jugo. Ontem eu fiz um negócio, tem tempo que eu não faço. Saí só homens, irmão Eli, pastor Costa Júnior, vamos bater perna, irmão, lá do outro lado da fronteira. Coisa de macho, programa de homem. Porque normalmente depois que você começa a namorar, você sai com ela, do lado dela, cortado, quietinho, cabelo penteado, né? Usa para dentro da calça. Tem que ver se já está valendo a pena pagar esse preço. Senão você vai sacrificar uma fase da sua vida que não volta mais depois. Não volta. E não é que você vai sentir saudade, como esse casamento é ruim, eu era feliz quando era solteiro. Não é isso. É que se você não aproveitar este momento de jovem solteiro, depois você não aproveita mais. Não aproveita. Eu me lembro de quando eu era solteiro, e eu disse uma vez para o meu pai assim: pois eu quero me casar para mandar no meu nariz. Todo mundo manda em mim agora. A Companhia Paulista de Força e Luz manda em mim. A Secretaria de Abastecimento de Água e Esgoto de São Paulo manda em mim. E se eu não pagar, corta. A Ana manda em mim. Manda. O pastor da igreja manda em mim. O diretor da Faetade manda em mim. Meu irmão era feliz e não sabia, porque eu não tinha ninguém mandando em mim, só meu pai. Só meu pai. Agora tem um monte de chefe, um monte de gente em cima de mim.
mim. Então você tem que aproveitar, porque namoro não é diversão, namoro é responsabilidade. Às vezes eu converso com alguns jovens e eles me perguntam assim: mas irmão, qual que é a idade para namorar? Não tem idade, tem conjuntura. Para você namorar, você precisa dar conta de sustentar esse negócio aí. Ou toda vez que você vai levar a moça para comer pastel, vai pedir dinheiro do pai. Não namora, não faz isso não. Se você tem condição de sustentar um namoro, amém. Outra coisa, primeiro tem que estar trabalhando. Segundo, você tem que estar em dia com os seus estudos, rapaz. Porque se você vier pedir para namorar com a minha filha e eu souber que você não estuda, eu nem te quero te responder, te empurra fora de casa. Que isso? Namoro é responsabilidade. Aí, que idade, pai? É com 16? É com 18? É com 25? É conjuntura. Você já tem condição de sustentar um namoro? Se o namoro evoluir, você tem condição de sustentar um noivado? Evoluindo o noivado, você tem condição de sustentar uma casa? Então não começa. Não começa porque namoro não é para divertir. Namoro é coisa séria. Sabe o que Davi queria com Betseba? Diversão. Era só um momento, irmão, era só um instante, era só uma apaixonite, um desejo. Deu uma falta de ar mesmo com essa mulher. Não é assim que funciona, não. Tem muita moça, muito rapaz enganado, achando que namoro é momento de festa, momento de diversão, é oba-oba. Namoro é responsabilidade. Você é crente, você é salvo e salva em Cristo Jesus. Você não vai abrir mão da sua salvação por causa de um encantamento que agora é e amanhã já se desfaz. Aprenda a julgar os seus sentimentos. Aprenda a reconhecer aquilo que é uma armadilha sentimental, uma armadilha para a sua vida espiritual, discernindo isso daquilo que de fato é o moço ou a moça que Deus reservou para a sua vida. Porque Deus tem casamento bom para descobrir ao lado de quem é que você vai acordar pelos próximos 50 anos. Você tem 10 anos, dos 15 aos 25, para receber de Deus a orientação para o ministério da igreja que você irá exercer pelos próximos 50 anos. Você vai passar os próximos 50 anos fazendo o quê? Regendo o conjunto, cuidando das crianças, sendo um obreiro do altar, sendo uma missionária, sendo líder do ciclo de oração. O que é? Você tem 10 anos para descobrir esse negócio. Então veja só que dos 15 aos 25, você tem que tomar todas as decisões que vão influenciar os próximos 50 anos. É peso demais nas costas do jovem. Por isso que de vez em quando o jovem está meio assoberbado, meio desesperado, sem saber para onde olhar, sem saber para onde ir. Então eu vou ajudar você. Tira desse momento a preocupação do namoro. Esse peso não é para agora. Esquece isso. Namoro não é diversão, namoro é responsabilidade. Se você não está pronto para segurar essa responsabilidade, acaba esse namoro. Corta esse negócio aí. Tira isso fora, que isso é uma pedra de tropeço para você. Não estou dizendo para você entrar para um mosteiro protestante que há lá na cidade de Jacareí, em São Paulo. É o único mosteiro protestante do Brasil. Estou dizendo para você entrar para lá, se tornar uma freira evangélica. Não. Se tornar um freio capuchinho pentecostal. Não. Um coração quebrantado é um coração ordeiro, que ordena as prioridades. Então chegou a hora de você colocar em ordem as suas prioridades. E a primeira delas não é com quem você vai namorar, é como você vai servir a Deus. Já no caminho de encerrarmos, o pastor Marcos está lembrando um assunto aqui, e com esse assunto nós vamos caminhando para a conclusão.
Você faz a escolha por não namorar, não vou namorar, não. Mas aí você descobre que por causa do anonimato da internet, você pode manter os relacionamentos virtuais, através do chat do Facebook, do Zap e as outras tantas ferramentas de bate-papo, interação social. Acontece, meus irmãos, o mesmo tipo de problema que aconteceu com Davi quando ele foi pecar com Betseba. Sabe o que Davi pensou? Ele pensou assim: a minha coroa, o meu cetro real, vai ser a minha proteção e o meu anonimato. Quem é que vai apontar o dedo para o rei e dizer que o rei pecou? Aí o camarada pensa assim, a moça também: eu estou aqui no Facebook, ninguém está vendo, meu pai não está vendo, eu estou no meu celular, porque quando todo mundo usava computador pessoal, ele ficava na sala, e você usava o computador de costas para o movimento, todo mundo via o que você estava acessando na internet, era mais fácil. Agora a gente pega os gadgets, corre para dentro dos banheiros, tranca a porta e lá você começa a ter contato com pornografia, com relacionamentos virtuais ilícitos, conversas obscenas, pensando assim: não tem contato físico, não tem problema. Só que você é 1/3 físico, 2/3 espiritual, espírito e alma, e você está atingindo a sua alma e o seu espírito com esses relacionamentos virtuais inconvenientes, que você pensa como Davi pensava: estou anônimo. Ele dizia assim: o meu cetro, a minha coroa, está me protegendo, estou blindado por isso. Na internet você pensa: eu sou anônimo, estou blindado, ninguém vai saber de nada. Só que você se esquece que quando Natan chegou diante de Davi para confrontá-lo, disse assim para ele: mas tu, ó rei, pecou em secreto, e agora toda a nação verá o castigo de Deus contra você. Todo Israel vai ver o que foi que você fez de errado, o que foi que você pecou em oculto. Observe bem, meus irmãos, os perigos vão se multiplicando. Por causa da tecnologia, ela é uma bênção, é uma bênção. A Almad tem Facebook, não tem? Tem, é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. E ali você vai achando que pode manter relacionamento, conversas sexuais ilícitas, você vai fazendo um sexo verbal através de meios virtuais. Isso leva à prática de masturbação, isso leva à prática conduz à prática do próprio sexo, depois fora do ambiente virtual, no ambiente real, porque você perdeu o pudor, perdeu a vergonha. E nós estamos em um momento que está urgindo santidade, irmãos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta pensar que porque você está dentro de casa, mantendo esses contatos ilícitos via internet, você está protegido, porque não está. Você está exposto na sua alma e no seu espírito, e logo o diabo pega o seu corpo também. E só vem para matar, para roubar, para matar e para destruir. Rouba a sua pureza, mata você e destrói a sua história. Enquanto o diabo não aniquilar, ele não se dá por satisfeito. Não se dá por satisfeito. Então você, a partir de agora, vai fazer estes conselhos todos serem praticados na sua vida. Haveria muitos outros, claro, que poderíamos citar, mas estes aqui, no contexto do Salmo 51, são os importantes para nós nesta manhã. E você vai voltar, ou você vai manter, conforme for o caso, um estado de pureza diante de Deus. Eu vou fazer um convite agora, mas é na verdade uma intimação. Quem namora, quem noiva e quem está solteiro, levanta quando está e vem para frente. Eu não estou perguntando quem quer vir, dizendo quem é solteiro, quem é noivo e quem namora. Vem para frente. Vem para frente. Isso, moçada boa de Jesus, esse teu povo é só gente sábia. Vem para frente. Isso. Não fica não. Você jovem, está aí, é noivo, é namorado ou é solteiro, vem para frente. Isso. Vamos dar um jeito aqui, irmão, chegar todo mundo aqui. Já vou acabar, tá bom?
Isso, isso. Chega mais pertinho. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês, vai tumultuar um pouquinho, mas vocês vão me ajudar. Meninas aqui, rapazes aqui, eu já vou explicar por quê. Moços, a minha direita, sua esquerda. Moças, a minha esquerda, sua direita, por favor. Isso. Moçada para cá, garotas para cá. Isso, faça esse favor. Isso, isso. Que bênção, olha só, Jesus. Aleluia. Esses lobinhos aí, vem para cá, você. Sai daí. Isso, vem para cá, vem para cá. Isso, isso, isso. Isso. Uma vassourada. Presta atenção. Sabe por que eu pedi para separar? Presta atenção. Às vezes a gente senta no culto, do lado da namorada da gente, do lado da noiva da gente, e pega a mania de assistir culto de mão dada, de braço dado, debruçado no rapaz ou na moça. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, moças, porque vocês é que vão ajudar. Fisiologicamente, a excitação masculina começa pelo toque na pele. Aí você vai e deixa o camarada, seu namorado, assistir um culto de mão dada com você, de braço dado com você. A gente olha para ele e pensa assim, está sentindo o poder, mas não é de Deus. É. Então faça um favor para o seu noivo, para o seu namorado, assiste o culto, deixa o colado dele. Eu não vou dizer isso para eles, irmão, porque essa turma não pensa. Não pensa. Eles olham assim, namorado. Mas você pensa. Então faz um favor, escola dele, palmo de distância, e deixa o anjo sentar entre nós. Havia um poeta indiano chamado Gibran Khalil Gibran, e ele dizia que entre os namorados pairem os ares dos céus, principalmente dentro da igreja. Dentro da igreja, seu namorado é Jesus. Aliás, ele é seu noivo, e você é a noiva dele. Então nada de assistir culto junto, colado, tá? De mão dada. Do lado pode, colado não. Então por isso vocês estão aqui, vocês aqui, para vocês se concentrarem na oração. Então nós vamos orar agora nesse momento. Toda a igreja vai interceder por vocês. E a nossa oração é a seguinte: em nome de Jesus, nós não vamos receber as más notícias de gravidez na solteirice. Em nome de Jesus, não haverá moças, mães solteiras na cidade de Dourados, nesta igreja abençoada. Em nome de Jesus, não vai haver rapazes ociosos, descuidados de seu futuro profissional, correndo atrás das moças para infelicitar a vida dos dois. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Em nome de Jesus, ninguém aqui vai agir como Davi neste momento de fraqueza, e em nome de privacidade, de liberdade, de provas de amor, vocês não vão pedir às moças aquilo que elas não podem oferecer a vocês agora. Em nome de Jesus, nós vamos orar e Deus vai dar a vocês um senso de responsabilidade tal, que se você for tocado e convencido por Deus que o namoro ou mesmo o noivado não é da vontade de Deus, você vai encerrar esse negócio essa semana, hoje ainda. Se você sabe que esse namoro não é de Deus, termina. Se você sabe que é de Deus, não se assusta não, porque Deus vai fazer ele prosperar. Mas se você está vendo que esse namorico, que esse ficante aí que você arrumou, que esse rapaz, essa moça com quem você está saindo, que isso não é da vontade de Deus, joga isso para longe, isso vai desgraçar com a sua vida. Coração quebrantado é aquele que tem coragem de fazer a opção certa, mesmo que seja mais dolorida. Mesmo que seja mais dolorida. Nenhum de vocês vai ficar para titinho, não. Vocês vão casar e vai ser abençoado. Vai ser uma glória no nome do Senhor, mas a santidade vem antes disso tudo. Amém? Então nós vamos fazer esta oração agora em prol da pureza de vocês. E não sou eu que vou orar, eu vou pedir para o pastor Costa Júnior fazer essa oração. E depois você não sai, porque nós vamos fazer outra oração depois dessa. Peço que a igreja estenda suas mãos para os nossos jovens e oremos ao Senhor. Pai bendito e santo, te
somos gratos, Senhor amado, porque pelo teu amor, Pai, tu tens protegido a tua igreja, Pai, principalmente os teus jovens, Senhor. Tu tens orientado, falado aos seus corações. E agora, Senhor, clamamos por eles, Senhor amado, por suas vidas, ó Pai. Ó Deus bendito, não permita que Satanás se irande, Senhor amado, com a nossa juventude. Sim, que o Espírito Santo, ó Pai, oriente, conduza, Senhor. Traga, Senhor amado, ó Deus, as suas consciências, ó Pai, para que possam tomar decisões sábias, Senhor amado, dentro da tua palavra. Perdoa, Senhor, purifica, restaura, Senhor amado. Ó Deus bendito, dando sabedoria, Pai, para que possam, Senhor, dentro, ó Pai, da tua vontade, decidir, ó Pai, um comportamento santo, um comportamento que te agrade, ó Pai, para que tu, Senhor, permaneça conduzido, Senhor, de acordo com a tua vontade, trazendo às suas vidas graça, Senhor, paz, harmonia, e que, Senhor, no futuro ao qual tu determinaste, Senhor, possam contrair um matrimônio santo, ó Pai, e que seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar vidas, para abençoar famílias, que sejam ferramentas, Senhor amado, para o teu agrado. Pai bendito, eu te clamo, Senhor, por esta igreja, eu te clamo por esses jovens, perdoa os seus pecados, transforma as suas vidas, oh Deus, liberta, Senhor amado, de tudo aquilo que não te agrada, que os aprisiona ainda, Senhor amado, e não desgraça. Oh Pai bendito, abençoa os namoros, os noivados, Senhor, seus propósitos, coloca-os no centro da tua vontade, ó Pai. Oh Deus, e não permita, Senhor, que Satanás destrua, Senhor amado, as suas consciências, os seus corpos, as suas almas. Oh Deus bendito, eu te clamo, eu te peço e imploro, tudo isso por amor de Jesus. Amém. Vamos fazer uma última oração agora. Vou pedir para o pastor Marcos fazer esta oração. Percebo no pastor Marcos uma seriedade, objetividade. É um homem de fato direcionado por Deus. Nós vemos nele assim um amor muito grande pelos jovens e um exemplo muito bom de sua própria juventude quanto a seguir propósitos estipulados por Deus. Por isso eu quero que o pastor Marcos faça essa oração. Mas sobre o que esta oração? A respeito do futuro profissional de vocês. Nós oramos pelo futuro sentimental primeiro, porque ninguém é de ferro, né? Amém, amém, glória a Deus, todo mundo quer casar. Mas todo mundo aqui tem que ter objetivo na vida além de casar. Além de casar. Vamos orar para que Deus remova dos corações esse espírito de ócio, de preguiça, de desânimo, de descrédito pessoal. Daqui eu vejo professores, eu vejo médicos, eu vejo médicas, eu vejo empresários, eu vejo daqui profissionais liberais. Daqui da onde eu estou, eu vejo industriais, fazendeiros, vejo latifundiários de terras produtivas. E a maior de todas as terras a começar a produzir é a terra do seu coração. Rui Barbosa, na oração aos moços, disse assim, que o coração do jovem é solo a ser cultivado de joelhos. Eu não sei se ele sabia, mas a verdade desta palavra é a própria oração. Então nós vamos orar pelos futuros profissionais de vocês. Antes de colocar anel de noivado no dedo, rapaziada, vamos colocar um anel de formatura, vamos? De bacharel, de doutor em alguma coisa, de mestre em alguma coisa. Moças, vocês também. Vocês não vão sacrificar a vida no lar em prol de carreira. Não. O objetivo maior das moças, das mulheres, é a vida comum do lar. Mas se Deus te premiar com uma carreira, amém, e que seja uma carreira brilhante, brilhante. Eu encho a boca para dizer, minha esposa terminou a faculdade dela antes de mim, formou-se em comunicação social, foi adjunto da escola preparatória de cadetes do Exército durante 8 anos, e tenho um orgulho enorme da minha esposa. Ela é uma profissional de mão cheia, como você vai ser também, para a glória do nome do Senhor. Então o pastor Marcos vai abençoar a sua vida com essa oração.
Após terminado, você pode retornar ao seu lugar. Glórias a Deus. Meus caros irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui rapidamente justificar a minha sugestão ao pastor Bruna sobre os relacionamentos virtuais, não é? Porque eu leio todo dia noticiários, não é? E menos de um ano para cá, talvez de 6 meses para cá, eu li em noticiários pelo menos 2 moças que se suicidaram. Uma no Maranhão, outra no Rio Grande do Sul, porque ela se expôs através de webcam, ela se expôs no relacionamento com um rapaz, com um namoradinho, e ela mostrou o seu corpo através de imagem. E ele, que era dessa classe que o pastor falou que só queria aproveitar dela, ele publicou, pôs na rede as imagens do corpo daquela moça. Ela, tomada de um constrangimento enorme, uma falta de comunicação com a família, preferiu largar a vida. É um final terrível, por causa de uma coisa que parecia uma brincadeira, né? Então, quantos aqui têm celular ou tablet com chip de internet? Quer ver como está o nosso Brasil? Ó, levante a mão, ó, a quantidade. É grande. Daí, cuidado que temos que ter isso aqui, né? Glórias a Deus nessa coisa. Então nós vamos orar. Pastor Bruna foi muito oportuno na sua fala sobre a questão do profissionalismo, entendeu? Porque uma coisa anda junto com a outra, entendeu? Pastor Jeová sempre ele canta uma musiquinha daquela que acabou a farinha. Vocês estão lembrando? Né? Acabou a farinha, não tem comida e tal. Que é aquele ditado também, né? A necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Então, Dourados atualmente está rico de oportunidades para estudar, né? E se não puder fazer a faculdade de imediato, faça o curso técnico, entendeu? Tem cursos técnicos ótimos, entendeu? Você já entra ganhando R$2.500, R$3.000 por técnico, entendeu? Em Ponta Porã, tem o Instituto Técnico Federal, certo? Então é uma opção, certo? Então é muita oportunidade que está havendo agora, né? E tire aquele estigma. Eu moro num bairro pobre, sou de família pobre. Esse curso aí de medicina, direito, não. É para aqueles irmãos da igreja lá que são da classe média. Tira isso da sua mente, meu irmão. Dá uma procuradinha lá, leia a biografia do ministro Joaquim Barbosa do STF, filho de um homem que era um caminhoneiro, um caminhão velho, depois o caminhão pifou, não tinha como consertar, foi trabalhar de operário em Brasília, entendeu? É a biografia de Joaquim Barbosa, negro, porque muitos acham que negro tem menos inteligência. Não existe isso aí na humanidade. Cor não determina inteligência. Cor, etnia, não, mas eu sou paraguaio, nada disso. Cor, etnia não determina, não, né? É porque no Brasil tem esse negócio, é bem tradicional, né? Se for alemão é mais inteligente, se for japonês ixi, passa em todo vestibular. Não é bem assim, é um esforço que fala, entendeu? É um esforço. Vocês aceitam meu conceito? Entendem meu conceito? Então tira, não, mas não moro lá na beirada da cidade. Você também pode. Há pouco tempo uma moça lá não é da igreja, uma moça lá do Parque das Nações foi a única douradense que passou no curso de medicina aqui da Federal. Viu? A classe média todinha aqui do centro aí, os prédios ficou. A moça lá do Parque das Nações foi a única. Doutorado lá no sítio, douradinho. Na Espanha fazendo graduação. Entenderam? Eu estou dando esse toque, pastor, porque eu já percebi na minha experiência que isso afeta muitos jovens, entendeu? A minha condição social, a minha cor, etc. Entendeu? Não tem nada disso. Inteligência não tem cor, não tem etnia, Deus deu para tudo. Ok?
Aqui em Dourados, inclusive, nós temos um punhado de indígenas aí formados em direito. Tem indígena, professor, enfermeiro. Vocês conhecem alguém? Conhecem? É? Sim, tem esse negócio não. É índio, é público, não sei o quê. Não fala assim. Vamos orar ao Senhor e fazer já um projeto, né? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos e agradecemos primeiramente pela tua presença neste santo lugar, nesta manhã, presença que nos trouxe esta palavra tão preciosa, Senhor, estas mensagens que ouvimos, ó Senhor, presença que tem trazido esses jovens a essa reflexão, a esse desejo de aprender de ti, Senhor, de esse direcionamento seguro e certos para a sua vida. Agora, meu Deus, a minha oração é que o Senhor nos abençoe. Fato, meu Deus, jovem, crente, responsável, ele se preocupa com o seu futuro financeiro, econômico, profissional, enfim. E eu peço que nos ajude, Senhor, que nos dirija, que os encha, Senhor, desse dinamismo, desta objetividade, Senhor, e aperfeiçoa-os em toda a capacidade que eles precisam. Abençoa seus pais, seus lares, pois a família é importante no apoio a esse contexto profissional, ó Senhor, e os teus servos sejam pessoas felizes, prósperas e possam com isto anunciar o teu nome, Jesus, nos lugares mais diversos e elevados da nossa cidade e da nossa sociedade. Ó grande Deus, assim nós oramos, Senhor. Nos ajude a continuar na tua presença ainda esta noite, ó Senhor, recebendo da tua palavra, do ensino que o Senhor tem para nós. Continua com o teu servo, pastor Kunderberg, com sua família, Senhor, e com aqueles que têm compromisso com a tua palavra. Assim oramos e pedimos a tua bênção sobre esses queridos jovens, sobre essas diletas moças, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, meu Senhor, amém. Glórias a Deus. Eu quero só fazer uma pequena nota, viu? Pastor Gunnar deu uma profecia aqui que nos deve todos prestar atenção. Muito importante. Ele disse que aqui ninguém vai ficar para titia nem para titia. Vocês querem dizer amém? Amém.